Existem no mundo vários projetos em andamento de se criar um dinheiro digital governamental, o CBDC, Central Bank Digital Currency, ou simplesmente dinheiro digital governamental. Algo que vai muito na contramão do espírito anárquico do Bitcoin e das primeiras criptomoedas. Mas como todas as tecnologias, elas são criadas e como elas são usadas não dependem tanto do que elas são, mas sim de quem as usa. Uma vez que esta tecnologia esteja disponível, ela pode ser usada para finalidade A, B ou C. Existem vários projetos no mundo. Existe um projeto muito grande, muito interessante no Brasil, na China, na Europa. E em algum momento, algo parecido com um dinheiro digital governamental acontecerá. Mas vamos relembrar aqui, para você não se perder, do que é que nós estamos falando. Nós estamos falando de criptomoedas. Criptomoeda é um dinheiro digital puro criptográfico. Ele só existe em computadores e não existe algo como um arquivo de criptomoeda. Uma criptomoeda, ela é uma operação criptográfica que acontece em dois conjuntos de computadores. Um conjunto que só tem um computador ou um dispositivo eletrônico, que é o dispositivo do usuário, onde fica guardada uma carteira, um aplicativo, um software que gerencia as chaves privada, pública, o endereço e faz a assinatura e monta a transação de criptomoeda, que é uma operação computacional que será remetida para terceiros computadores do segundo conjunto de computadores, que é a rede, que ela é integrada por computadores anônimos e gerenciada por um algoritmo impessoal, também anônimo, e qualquer pessoa, a princípio, pode fazer parte de uma rede de criptomoedas e ajudar a manter esse sistema funcionando. Estas transações são então validadas por meios de criptografias muito complexas, são operações criptográficas, são operações matemáticas muito complicadas. Estas criptografias sucessivas das criptomoedas garantem a elas segurança e confiança. Essas criptografias são operações matemáticas, são funções matemáticas extremamente complexas que só podem ser desenvolvidas por meio de computadores. E é por isso que as criptomoedas só existem em computadores, porque só os computadores conseguem realizar as criptografias envolvidas. Uma vez que a operação é enviada, é realizada uma operação criptográfica para validar a assinatura daquela transação, para que então o valor seja remetido do endereço 123 para o endereço 456, em algo que na prática, para você que é usuário da criptomoeda, que vai usar ela como dinheiro, como forma de pagamento, algo que na prática é muito similar ao nosso Pix. Você digita o endereço, o equivalente à chave Pix, clica em enviar e acabou. A diferença é que o Pix é mais rápido do que uma transação de criptomoeda, mas uma criptomoeda funciona para você dessa maneira. Você digita ali o endereço para onde você quer mandar o valor, clica em enviar e tudo acabou para você. Você não faz mais nada. Quem passa a trabalhar de maneira impessoal e anônima são os computadores da rede de criptomoedas. Eles vão validar a assinatura que a sua carteira criou, que ela utilizou naquela operação que ela criou, vão inserir essa transação num livro razão, num bloco. Quando este bloco atingir um determinado tamanho, ele é fechado numa nova operação criptográfica muito complexa, que no caso da maioria das criptomoedas envolve muito poder computacional. E uma vez que ele seja fechado, ele é agregado, colado a outros blocos, formando uma cadeia de blocos que tem todo o histórico de tudo que acontece e aconteceu com todos os endereços, desde o momento em que esses endereços são criados até o último segundo em que eles foram utilizados. Tudo que acontece com qualquer criptomoeda é público. Você pode entrar num site explorador de blockchain e ver tudo o que aconteceu durante toda a existência de um endereço de uma criptomoeda qualquer. Tudo que acontece com criptomoeda, com a criptomoeda em si mesmo, é público, está
à disposição dos computadores que fazem parte da rede de criptomoedas, como também é disponibilizado por sites exploradores da blockchain, numa linguagem um pouco mais acessível, para que você possa ver tudo, exatamente tudo, todo o valor que já foi enviado, quando foi enviado, para qual endereço foi enviado, se houve troco, tudo que diz respeito à criptomoeda é público. Isto não significa, muito pelo contrário, que haja na blockchain coisas como nomes ou CPFs. Não há nomes na blockchain, não há CPF, não há IP, não há nada que identifique, que ligue o endereço com uma pessoa física ou jurídica. Os endereços são públicos e tudo o que acontece com a criptomoeda em si mesma é público. O que acontece entre quem digita e o que é digitado no aplicativo, na carteira, isto fica ali, naquele local, longe da blockchain. Na blockchain há um histórico público, imutável, de tudo o que acontece com as criptomoedas, mas nada se sabe a princípio sobre quem é a pessoa por trás daquele aplicativo. E a tecnologia blockchain, essa tecnologia de blocos que utiliza criptografias para validar transações entre dispositivos eletrônicos, essa tecnologia já é utilizada para muito mais do que simplesmente as próprias criptomoedas. Elas já são utilizadas para várias formas de registros de dados, já é utilizada inclusive no Brasil para fins da nova carteira de identidade nacional, é utilizada pelo Exército para fins de registro de armas, empresas utilizam tecnologia blockchain para fins de rastreio e conferência de validade e certificações de mercadorias. Essa tecnologia permite a criação de algo conhecido como contratos inteligentes, contratos que não podem ser descumpridos porque são operações computacionais, e como operações computacionais que são, basta que aconteça o que tem que acontecer e o pagamento é feito. Essa tecnologia também permite a criação de muitas coisas, como por exemplo arte digital, por meio de tokens únicos, exclusivos, conhecidos como NFT, que permitem que uma pessoa se torne uma proprietária pública de uma determinada obra de arte, ainda que esta obra de arte possa ser baixada por meio de prints ou arquivos de música ou qualquer outra forma de arquivo no computador de qualquer pessoa. Mas a verdade é que o proprietário, de fato, de um NFT é aquele endereço que está na blockchain apontado como o possuidor proprietário daquele NFT. E isso tem implicações econômicas muito interessantes. A tecnologia blockchain já é utilizada em projetos de votações, de eleições no mundo, já aconteceu no estado da Virgínia, já há projetos na Colômbia e em outros países e vem sendo testada. A tecnologia blockchain permite, por exemplo, que na Suécia você possa comprar uma casa ou uma fazenda sem ir a cartórios, apenas por meio de uma transação similar a uma transação de criptomoeda qualquer, que é muito similar ao nosso Pix. De maneira simples e fácil, você simplesmente paga a pessoa e passa a ser o dono daquela casa ou daquela fazenda, pelo menos na Suécia é assim, e já existem alguns estudos no Brasil nesse sentido. Já existem no Brasil empresas que operam com tokenização de ativos imobiliários, e não só de ativos imobiliários, como também de ativos financeiros. A tokenização, transformar algo numa criptomoeda ou num identificador criptográfico possível de ser inserido e operacionalizado numa rede blockchain, este fenômeno de transformar coisas em tokens digitais, em tokens criptográficos, este fenômeno está acontecendo e está cada dia mais presente na economia mundial. E isso chama a atenção dos governos. E é claro que daí os governos podem pensar em eles mesmos criarem o seu próprio dinheiro, a sua própria criptomoeda. O caso é que criptomoedas nasceram, especialmente o Bitcoin, elas nasceram anárquicas, descentralizadas, automáticas e impessoais. Criptomoedas não são uma tecnologia exatamente complicada. É basicamente um script que será executado por um terceiro computador.
Elas nasceram descentralizadas e a complexidade delas não está na tecnologia propriamente dita, está na criptografia. São criptografias, são funções matemáticas extremamente complexas que só podem ser realizadas por meio de computadores. É por isso que as criptomoedas só existem em computadores. Elas não existem em outro lugar. Esta complexidade criptográfica que garante tanta segurança às criptomoedas e que permite muita e muita agilidade, ao contrário do que seria de esperar de algo complexo, seria de esperar que fosse demorado ou difícil, mas na prática é algo muito simples. Esta complexidade das criptografias e esta segurança gerada pelas criptografias, obviamente chamou a atenção de grandes empresas, de instituições, de partidos e de governos. Porque se a Bitcoin funcionou tão bem e as criptomoedas funcionam tão bem, é de se perguntar por que não criar uma criptomoeda oficial? E já existem vários projetos neste sentido. O que acontece é que uma criptomoeda oficial, ela obviamente não pode ser descentralizada e obviamente uma criptomoeda, um dinheiro oficial, ele não pode ficar com a sua emissão a cargo de terceiros desconhecidos e anônimos, como acontece no caso do Bitcoin e da maioria das criptomoedas. Criptomoedas são descentralizadas, elas são anônimas e são regidas por algoritmos impessoais, que é exatamente isso que garante a descentralização. Qualquer pessoa, a princípio, pode baixar um programa que rode os protocolos do Bitcoin ou de outra criptomoeda e se tornar parte de uma rede de uma criptomoeda como o Bitcoin, por exemplo. No caso do Bitcoin, há necessidade de um gigantesco poder computacional e computadores caseiros para essa tarefa seriam inúteis. Mas moedas como o Monero e outras moedas que não utilizam tanto poder computacional permitem que você, com o seu poder computacional de casa, faça parte de uma rede. Você pode baixar toda a blockchain e começar a fazer parte dessa rede. Seu computador fará parte dessa rede, ninguém saberá quem é você e ele será escolhido aleatoriamente pelo algoritmo da rede. Essa descentralização é o grande charme, é a grande pedra de toque da maioria das criptomoedas, é o que garante confiança para os usuários. É o que garante que não há uma pessoa por trás manipulando os valores e dizendo o que é certo, o que é errado em favor de A ou B. Desde que as regras computacionais estejam respeitadas, o valor sai do endereço 123 e chega no endereço 456, independente da vontade de qualquer pessoa, especialmente pela simples razão de que não há pessoas envolvidas na transação. Tudo é computador, tudo é criptografia, tudo é algoritmo e tudo é anônimo. Mas, de que exista uma descentralização não significa necessariamente que exista uma desconcentração. Descentralização tem a ver com o vertical, de cima para baixo, alguém que está acima de alguém. A desconcentração é lateral, alguém ao lado de alguém. Você está num ambiente desconcentrado quando só você está na sala. Se há muitas pessoas ao seu lado na sala, você está num ambiente concentrado. No caso da economia, nós temos nas economias capitalistas, como a do Brasil, Estados Unidos e a maioria, economias descentralizadas. Não há uma pessoa mandando em tudo automaticamente e dizendo o que deve ser feito ou não ser feito. As pessoas compram e vendem livremente, em tese trabalham onde querem, ou pelo menos tentam trabalhar onde querem, e não é proibido que elas possam trabalhar onde elas querem. Elas trabalham conforme acham os empregos, obviamente, mas elas podem pelo menos sonhar em ser médicas, advogados ou qualquer outra coisa. Não é proibido ser médico, não há uma centralização. Mas há aspectos da economia que não são necessariamente desconcentrados. Por exemplo, no Brasil, o mercado de combustíveis é concentrado. Existem poucas distribuidoras. Não existem muitas distribuidoras de combustível no Brasil. Aliás, não existem muitas distribuidoras de combustível no mundo como um todo. São poucas as distribuidoras. Nós temos aí uma economia concentrada.
As criptomoedas, em geral, elas são descentralizadas, mas não necessariamente desconcentradas. Qualquer computador pode fazer parte de uma rede de criptomoedas. Sim. Mas a verdade é que a maioria dos bitcoins gerados no mundo é gerado por meio de computadores que fazem a mineração, que é o encerramento dos blocos de transações. E essa mineração é feita por computadores cuja maioria está na mão de poucas empresas e não de muitas empresas, embora qualquer um que possa comprar um computador com o poder computacional suficiente poderá fazer parte de uma rede, da rede Bitcoin, e minerar, e fechar, encerrar um bloco e ganhar uma recompensa em novos Bitcoins, uma recompensa que é gerada automaticamente pelo algoritmo e que não é gerada por decisão pessoal de ninguém, porque no Bitcoin e na maioria das criptomoedas não há pessoas envolvidas, só há computadores e programas de computadores. Existe, no entanto, em relação a muitas criptomoedas, uma concentração que não afasta a descentralização e, portanto, não afeta a confiança dos usuários do Bitcoin e das demais criptomoedas nas próprias criptomoedas, porque a descentralização ali está ainda. Mas existe uma outra maneira de ser. A descentralização, embora seja um grande charme das criptomoedas, ela não é indispensável. Existem criptomoedas que atuam de forma centralizada, ou pelo menos muito menos descentralizadas, Existem criptomoedas que são centralizadas e existem criptomoedas que são bem menos descentralizadas do que o Bitcoin. As stablecoins são, em geral, criptomoedas centralizadas. Elas têm o seu modo de funcionamento e a validação das transações de forma mais centralizada, muito mais centralizada e às vezes até totalmente centralizada em relação ao Bitcoin. Uma stablecoin ou moeda estável é uma criptomoeda que funciona de forma criptográfica, que funciona por meio de uma blockchain, mas que tem um valor fixo. É um valor estável, é um valor atrelado a uma moeda fiduciária, a uma moeda comum, a dinheiro comum. Existem várias stablecoins atreladas ao dólar e a outras moedas. Nós temos, por exemplo, a USDC, o Tron, o USDT. No Brasil temos o MELI do Mercado Livre, que é uma criptomoeda, uma stablecoin atrelada ao dólar. Se você quer investir em dólar, por exemplo, você não precisa ir a uma casa de câmbio. Você pode comprar uma USDC. E sempre ela valerá $1. E justamente para garantir que ela seja sempre atrelada a $1, o modo de funcionamento dela é centralizado, porque há necessidade de haver reservas em dólar para garantir o fluxo das transações e há uma necessidade de que, de fato, essas operações serão equilibradas e que não haverá a geração de novas criptomoedas, porque se forem geradas novas criptomoedas, essa stablecoin deixará de ser estável, porque sempre que dinheiro é emitido, o dinheiro é desvalorizado. Então não é possível que haja uma descentralização plena, porque os computadores que fazem parte da rede não ganhariam nada com isso e ninguém trabalha de graça e, portanto, não há como ter aquele consenso distribuído e anônimo típico da Bitcoin e de outras criptomoedas. Uma stablecoin, ela é necessariamente centralizada para poder garantir a estabilidade desta criptomoeda. Resumindo, uma stablecoin é uma moeda que tem um valor fixo e justamente por isso existe a necessidade de que ela seja centralizada. E mesmo assim, as pessoas confiam e as stablecoins hoje são responsáveis por boa parte das transações em criptomoedas no mundo.
As pessoas confiam nas stablecoins, mesmo elas não tendo a descentralização típica da Bitcoin e das demais criptomoedas. E por que as pessoas confiam nessas stablecoins? Basicamente porque elas funcionam. Mas quando uma stablecoin é lançada, ela informa ao público quanto dinheiro ela tem, qual será o seu sistema tecnológico e apresenta uma série de garantias públicas de como ela funcionará, e isso também atrai alguma confiança. Mas o essencial é, as pessoas confiam nas stablecoins porque elas funcionam. E existem outros exemplos de moedas que não são totalmente descentralizadas e que têm um funcionamento mais próximo de uma stablecoin ou de algo plenamente centralizado do que próximo de uma Bitcoin. Existe, por exemplo, a Ripple, RIPPLE, que nas corretoras você encontra com a sigla XRP. É uma criptomoeda, é um dinheiro criptográfico baseado em blockchain, mas que tem uma forma centralizada de oferecer consenso nas transações e na validação das transações e no encerramento dos blocos. Ela funciona de uma maneira diferente. Ela é bem mais centralizada do que o Bitcoin e, no entanto, ela é muito utilizada em transações internacionais, especialmente entre instituições financeiras, que a utilizam porque transações de criptomoedas costumam ser muito mais baratas do que transações com intermediários financeiros. Essa XRP, a Ripple, é muito utilizada e tem parcerias sólidas e consolidadas com grandes instituições financeiras como o Santander e outras do mercado financeiro. E isso atrai a confiança do público também. As pessoas confiam nessas grandes instituições financeiras, acreditam que elas não se envolveriam com algo arriscado, então elas começam a investir também nesta criptomoeda chamada Ripple. E existem outras que possuem essa mesma funcionalidade ou essa utilidade prática comum de operações internacionais entre instituições financeiras e que acabam atraindo o interesse de outros investidores. Então, outros investidores acabam operacionalizando essas criptomoedas centralizadas nos mercados de criptomoedas, porque as instituições financeiras as utilizam, agregando a elas uma confiança que talvez elas não tivessem se elas fossem apenas criptomoedas centralizadas. O que importa é descentralização gera confiança, mas a confiança de uma criptomoeda pode vir de outros lugares. Do seu efeito prático, como no caso das stablecoins, e talvez da sua utilização por outros operadores do mercado tradicional, como acontece com essas criptomoedas que são utilizadas por instituições financeiras para transações financeiras internacionais entre elas. O que importa aqui nesse momento é entender isso. Bitcoin é descentralizado, ele é anárquico, como a maioria das criptomoedas. É uma anarquia que funciona. É uma anarquia porque não existe uma autoridade pessoal mandando em nada. Mas é um anarquismo de regras rígidas. Porque é uma operação computacional. E numa operação computacional é tudo muito simples. Se a regra é descumprida, nada acontece. Se o código é escrito errado, nada acontece. Se a sintaxe, que é, vamos dizer, a regra gramatical da linguagem de computadores, se essa gramática não é respeitada, nada acontece. Então, Bitcoin e a maioria das criptomoedas, elas são anárquicas, porém é um anarquismo de regras rígidas. Funciona. Mas a descentralização não é indispensável para a existência de uma criptomoeda. Criptomoedas podem ser centralizadas. Criptomoedas só precisam ser criptográficas. Elas, para serem criptomoedas, só precisam ser criptográficas e existir em computadores. Um dinheiro digital é um dinheiro que só existe em computadores. E um dinheiro criptográfico é um dinheiro baseado em criptografia. Na definição não está o termo descentralização. Essa descentralização foi criada e é realmente algo fantástico e é algo que atrai muita confiança das pessoas em geral nessas criptomoedas, porque as pessoas confiam no anônimo basicamente porque desconfiam do central. Mas não é indispensável que uma criptomoeda seja descentralizada.
E por isso mesmo é que governos começam a pensar em eles criarem as suas próprias criptomoedas. Seriam, obviamente, criptomoedas centralizadas. Não seria possível a qualquer computador fazer parte da rede blockchain desta criptomoeda oficial. Os governos vêm pensando nisso, vêm estudando, organismos internacionais vêm estudando como isso seria possível, quais seriam os impactos disso e vêm tentando implementar. Nós temos vários projetos interessantes em andamento e aqui convém falar de algo interessante. El Salvador, durante algum tempo, adotou o próprio Bitcoin descentralizado. O descentralizado Bitcoin foi, durante muito tempo, a segunda moeda oficial do país. Houve uma crise e, como forma de solucionar essa crise, o governo de El Salvador editou uma lei dizendo que transações em Bitcoin são boas, são válidas e que você pode pagar pão com Bitcoin ou com o dinheiro local deles. Passado algum tempo, houve uma outra crise, houve uma intervenção do FMI e o uso do Bitcoin hoje está um pouco mais restrito, mas ainda não está proibido. Há algumas cidades brasileiras que emitiram suas próprias criptomoedas. A cidade de Santo Antônio da Alegria, no estado de São Paulo, emitiu uma criptomoeda municipal em cima da rede Polygon. Algumas outras cidades anunciaram, no Espírito Santo, em Santa Catarina. Muitas cidades aceitam que os seus tributos sejam pagos em criptomoedas. Muitas cidades brasileiras aceitam que seus tributos municipais sejam pagos em criptomoedas. Então, os governos já vêm adotando criptomoedas como um mecanismo oficial já há algum tempo. Hoje, no mundo, os países que mais estão adiantados neste sentido são China, Brasil e Caribe. Na Europa, a discussão existe, há vários projetos, mas realmente implementado não há nada parecido com o que há na China e que em breve haverá no Brasil. O caso mais emblemático, sem dúvida, é do Digital Yuan, ou ECNI, a moeda chinesa. O Yuan é a moeda chinesa e já existe um Yuan criptográfico centralizado e oficial, obviamente, e, portanto, ele não é gerado de maneira algorítmica, mas de maneira pessoal, conforme a vontade da política monetária do governo chinês. Os yuans criptográficos, ao contrário do Bitcoin, são gerados conforme a vontade de alguém. Conforme a vontade política do governo chinês, são emitidos mais ou menos yuans digitais. O yuan digital convive tranquilamente hoje com o yuan físico, não há nenhum problema quanto a isso. A adesão tem sido bastante grande, embora em locais remotos seja mais difícil de implementar. Os contratos inteligentes possíveis, típicos de moedas criptográficas, eles são bastante limitados ainda, mas já começam a ser utilizados. E não há nenhuma previsão de acabar com o yuan físico. O yuan criptográfico é uma funcionalidade que o governo oferece para as pessoas para facilitar a vida delas. É basicamente lá a versão deles do Pix. Tem dado muito certo, tem funcionado e tem sido bastante observado no mundo das criptomoedas. No Caribe, especialmente na Jamaica e Bahamas, foi criado um dinheiro oficial criptográfico. Porém, especialmente por se tratar de países pobres, há uma baixa adesão a esses ativos digitais. Os contratos inteligentes oficiais são bastante limitados. Não existe nenhuma previsão de substituir o dinheiro físico oficial pelo dinheiro criptográfico. E esse dinheiro criptográfico lá foi criado basicamente para implementar projetos sociais. Algo, por exemplo, é somente um exemplo, algo como, por exemplo, um Vale Gás. São populações pobres que precisam de ajuda, que são devastadas continuamente por desastres naturais e que precisam continuamente de socorro financeiro do governo. O governo, desconfiando de que esse dinheiro possa ser mal utilizado,
ele então criou versão criptográfica, uma versão digital do dinheiro oficial, para garantir que o dinheiro que chegue até o cidadão só seja utilizado para aquela específica finalidade, por exemplo, comprar o gás. Como se trata de um dinheiro criptográfico, de uma operação computacional, é possível incluir, no momento de criar a transação, de que criar ali um script contendo um protocolo de que aquele dinheiro só pode ser gasto num determinado estabelecimento e não em qualquer lugar e não enviado para qualquer carteira, como se fosse o Bitcoin, por exemplo. Aquele dinheiro que o governo transfere para a carteira do cidadão, ele pode transferir para estabelecimentos que vendem, por exemplo, gás ou qualquer outra coisa que o governo ache interessante que a pessoa compre naquele momento. É uma maneira muito interessante de se ter garantia de que o dinheiro de um projeto social será utilizado para aquela finalidade específica, de comprar gás, de comprar material escolar, de pagar o transporte das crianças para a escola ou qualquer outra coisa. É uma maneira realmente muito interessante de se garantir que o gasto público terá a finalidade prevista em lei. A adesão em geral tem sido pequena por vários motivos, especialmente pela dificuldade das pessoas em lidar com questões tecnológicas, como costuma acontecer em locais muito pobres. Na Inglaterra existe a ideia de criar um sistema multimoedas que permitiria que o governo emitisse uma segunda moeda, que seria uma moeda criptográfica que não substituiria a Libra, mas que conviveria com ela normalmente. No entanto, há apenas um projeto e haverá em 2026 um plebiscito para autorizar a continuidade do projeto e não da implementação. E há uma baixa adesão a isso na Inglaterra e talvez sequer o projeto possa ser continuado e o que dirá então ser implementado um dinheiro digital na Inglaterra no futuro, ou pelo menos no futuro próximo. Neste momento, parece que a sociedade inglesa não está nem um pouco interessada em ter sequer estudos oficiais sobre uma criptomoeda oficial. Na Índia existe uma criptomoeda oficial em circulação, tem tido um andamento lento e gradual, é também um país muito grande, de muitas regiões longínquas e pobres e com dificuldade de adesão à tecnologia em geral. É uma criptomoeda oficial que funciona de maneira centralizada, que é emitida pelo governo conforme a vontade política do governo e não é emitida automaticamente, como acontece no caso do Bitcoin e outras criptomoedas. Lá na China, a criptografia, esta criptomoeda oficial, permitiu a inclusão de entidades não financeiras ao sistema bancário. Eles criaram um sistema em que basicamente qualquer empresário pode, a partir de agora, ser algo como parecido com um banco. Algo um pouco parecido com o que aqui no Brasil nós conhecemos como fintechs, como instituições de pagamento. Eles permitiram lá isso, e isso faz muito sentido porque realmente é muito fácil, ao invés de ter toda aquela complexidade burocrática e principalmente a exigência de grandes somas de capital para abrir um banco, basta que a empresa tenha capacidade tecnológica, que costuma ser bem mais barata, para aderir a esse sistema e atuar como meio de pagamento, recebendo pagamentos, enviando, oferecendo carteiras, transacionando, intermediando pagamentos, intermediando soluções financeiras, e atuando como se bancos fossem, sem necessariamente serem bancos. Por se tratar de uma criptomoeda e, portanto, haver publicidade, registro e imutabilidade de tudo que acontece na blockchain, isto lá, num contexto de criptomoeda oficial, faz sentido e parece não haver muito risco em que muitas empresas possam receber pagamentos de quem quer que seja e intermediar estes pagamentos por vantagens A, B ou C, porque tudo é público. Tudo que sai do endereço 123 pode ser visto para onde foi. Sai o valor do endereço 123, vai para o 456, depois para o 789, depois para o ABC, e tudo isso é público e pode ser facilmente verificado por qualquer pessoa. E, portanto, estas fintechs na Índia, quando operam por meio
de uma criptomoeda oficial, elas não têm como esconder, não têm como ocultar e deixam de ser um risco para o sistema, deixam de ser um risco para o sistema legal. No Brasil, nós temos aqui o Drex, é um projeto já um pouco antigo. E a verdade é a seguinte, o projeto era audacioso, muito interessante do ponto de vista tecnológico, muito interessante do ponto de vista de um certo viés político-econômico, é um projeto muito interessante, mas neste 2025 foi anunciada uma versão extremamente tímida do projeto para começar a ser implementada em 2026 e que será bem menor e bem mais pacata do que o projeto todo foi anunciado e principalmente muito aquém das possibilidades tecnológicas que um dinheiro criptográfico oficial oferecem para a sociedade. A grande questão é que existem muitas questões regulatórias, muitas questões jurídicas a se resolver antes de se criar um dinheiro criptográfico oficial. Existem questões envolvendo privacidade, controle, autonomia, como seriam as regulações, como seria autorizar pessoas a entrar no mercado financeiro, a entrar no sistema financeiro nacional. Isso não é tão simples. Existem questões de saúde econômica a serem decididas. Não dá para ser um oba-oba, não dá para ser um Deus dará. Não basta ter a tecnologia, é preciso que haja uma regulamentação adequada, porque estamos falando de dinheiro das pessoas e principalmente do dinheiro oficial. E isso tem impactos inflacionários e impactos econômicos muito sérios para simplesmente sair abrindo as portas por aí apenas porque existe a possibilidade tecnológica de se criar um dinheiro criptográfico oficial. Essas questões regulatórias todas forçaram o Banco Central a diminuir o ímpeto, diminuir o tamanho, e o que será implementado agora será basicamente uma infraestrutura regulada para liquidação e registro de certos ativos financeiros privados. Basicamente, o Drex, em 2026, vai começar a ser operacionalizado por instituições financeiras para negócios entre elas. Estas transações financeiras entre elas, como por exemplo o CDI ou qualquer outra forma de transação financeira elas, típicas de mercado financeiro, essas transações tenderão a ser muito mais baratas e isso provavelmente vai provocar adesão da maioria delas ao sistema e então elas vão poder repassar certas formas de investimento aos seus clientes com custos menores e o acesso do público ao Drex será totalmente indireto. Na verdade, o público não terá acesso ao Drex propriamente dito, apenas as instituições financeiras, e você talvez tenha acesso a algum produto que integre este universo Drex, mas você integrará isso de forma indireta. A instituição financeira vai te oferecer talvez um produto, por ter uma taxa de administração mais barata que um ativo financeiro que ela normalmente oferece para você, e então você vai investir ali um pouco do seu dinheiro por perceber que agora está mais barato, então agora vale a pena você investir ali e não em outro lugar. O que vamos ter em 2026 é basicamente um teste de tecnologia. Criar uma criptomoeda oficial para ser utilizada por tanta gente não é tão simples. É claro que já existem muitos testes em andamento e muita coisa já foi feita no plano dos testes, e é claro que já está tudo pronto para ser operacionalizado. Mas uma coisa a verdade é a seguinte, treino é treino e jogo é jogo. Uma coisa é você testar em laboratório, outra coisa é você abrir as portas ao público. E então o que teremos a partir de 2026 é uma versão bastante tímida do Drex, que será basicamente uma infraestrutura de tecnologia para instituições financeiras fazerem negócios entre si. Porém, isto já abre algum espaço para alargar no Brasil a tokenização da economia, transformar quaisquer bens e valores em tokens
em identificadores criptográficos que possam ser operacionalizados numa blockchain, com várias e vantagens econômicas, especialmente custos de transação. Operações computacionais automatizadas tendem a ser muito mais baratas do que operações burocráticas com registros em cartórios e tudo mais. Quanto menos terceiros houver no caminho, melhor. E tudo que envolve computadores, ainda que envolva terceiros e corte computadores, tudo ocorre de maneira muito simples, tranquila e automática. Quanto menos gente há no caminho, menos custos há envolvidos. Computadores gastam basicamente eletricidade. Pessoas ganham salários. A diferença entre uma coisa e outra é gritante. Então, quanto mais pessoas há envolvidas em um determinado negócio, como por exemplo a compra e venda de uma casa, obviamente isso implica em mais custos. Quanto menos pessoas, menos custos. E esta tokenização vem sendo observada pelos governos, e os governos estão interessados nisso, porque os governos, pelo menos em tese, têm interesse que a economia seja mais tranquila, que a economia gire bem e que funcione bem. E quanto menor os custos de uma transação financeira ou de uma transação econômica, melhor para todos, inclusive para o próprio governo. Em 2026, não haverá um real digital. O Drex foi anunciado como um real digital, mas isso não acontecerá em 2026 e está um pouco longe de acontecer. Não são apenas as questões técnicas envolvidas, existem muitas questões legais a serem discutidas, existe um problema de privacidade, porque os dados da blockchain são imutáveis e são públicos. E como conciliar a privacidade do cidadão com a publicidade inerente a uma blockchain, isto é um problema que não está fácil de ser resolvido. Existem questões jurídicas, existem várias questões regulatórias a serem resolvidas. Neste primeiro momento, o cidadão não terá acesso a uma moeda criptográfica emitida pelo Banco Central. Ele terá acesso apenas a produtos financeiros que farão parte do conjunto Drex, disponibilizadas por instituições financeiras. Neste momento, a relação entre a moeda criptográfica e o cidadão, ela é indireta e, se você for pensar bem, talvez seja uma relação inexistente. Há muitas preocupações com relação à criação de um dinheiro digital governamental. A ideia de um dinheiro, a ideia de que o governo tenha nas mãos um dinheiro totalmente controlado por ele é algo assustador. O governo hoje, ele emite dinheiro, mas ele não controla o uso do dinheiro. Você gasta seu dinheiro onde você quiser, inclusive em coisas ilegais. O governo não tem controle a priori, um controle automático sobre o que você faz com o seu dinheiro. Ele pode pôr imposições legais para que você use o dinheiro para isso ou para aquilo, mas ele não tem um controle efetivo, um controle de fato e imediato sobre o que você faz com o seu dinheiro. Isso não existe hoje. Mas a tecnologia criptográfica, uma criptomoeda oficial, daria ao governo esta possibilidade de ter um controle absoluto, automático e imediato ao uso do seu dinheiro. Você trabalharia, ganharia seu salário, mas só gastaria onde o governo quisesse, porque por se tratar de um dinheiro criptográfico, bastaria incluir ali um script qualquer na operação de transação impedindo você de comprar alguma coisa. E isto é muito sério. E muitas pessoas estão preocupadas com isso e existem muitos problemas apontados sobre a possibilidade de um dinheiro criptográfico. Uma das maiores preocupações com relação a dinheiro criptográfico é privacidade e vigilância, o uso político desse dinheiro criptográfico oficial e um autoritarismo digital. Imagine o seguinte, que
quando for criado um dinheiro criptográfico oficial, poderia ser incluído ali algum dado, como, por exemplo, uma condição sua de saúde. Você foi ao SUS, foi detectado com colesterol alto, então o governo insere no seu dinheiro, ele insere lá um script dizendo que você não pode comprar determinados produtos, porque você está gastando muito com coisas que aumentam o seu colesterol e isso está encarecendo o sistema de saúde. O governo vai impedir você de comprar coisas que aumentem o seu colesterol. Talvez isso pareça bom no primeiro momento, você vai pensar, é bom, as pessoas vão parar de ter colesterol alto, mas o governo também pode impedir você de comprar qualquer outra coisa que ele achar que você não deva comprar. E isso é um problema. Você compraria cerveja a hora que você bem entende? Ou só em certos horários estabelecidos pelo governo? Ou só em certos bares? Ou só em certos locais? Você poderia usar seu dinheiro onde você bem entendesse? Ou somente poderia usar o dinheiro, digamos, em empresas que financiaram a campanha daquele governo? Existe o problema do risco cibernético, de uma resiliência operacional. O que é que isso significa? Como muitas pessoas seriam obrigadas a fazer uso da informática sem o devido conhecimento, isso abriria brechas gigantescas para inúmeros ataques cibernéticos. E isso tanto do ponto de vista privado, atacando carteiras privadas, atacando pessoas físicas e pessoas jurídicas, como também do ponto de vista de segurança nacional. Quanto mais portas de entrada houver, maior é o risco de um ataque sistêmico, por exemplo. Quanto maior a superfície de contato das pessoas com a tecnologia, maior é a superfície de ataque para pessoas mal intencionadas. Um dinheiro criptográfico, ele permite ser programável, programabilidade e controle de uso. O governo poderia estabelecer que o dinheiro do seu salário é emitido por ele, é entregue na sua carteira, mas só será gasto no estabelecimento A, B ou C e outras programações do tipo. Existe o problema do desafio da inclusão digital para as populações vulneráveis, sejam economicamente vulneráveis, sejam intelectualmente vulneráveis. Como incluir todas essas pessoas e o que seria feito com elas? Uma vez que a maioria das pessoas tivesse acesso a um dinheiro criptográfico e começasse a utilizá-lo, qual seria o interesse do governo em ajudar aqueles que não têm esse acesso? Hoje, pessoas vulneráveis podem usar o dinheiro físico com facilidade. Elas podem não saber usar um Pix, mas elas sabem contar cédulas. Então elas conseguem ir à padaria comprar pão. Mas uma vez que fosse criado um dinheiro criptográfico e ele se tornasse o único meio de moeda corrente, como essas pessoas sobreviveriam? O que seria feito com elas? Existe o problema de riscos internacionais e perda de soberania. Imagine que um governo, o Brasil, por exemplo, se individe com outros governos ou com organismos internacionais, e esses organismos imponham como condição de empréstimo que sejam incluídos certas cláusulas, vamos dizer assim, nos contratos inteligentes, ou que sejam incluídas nas transações, todas as transações daquele dinheiro oficial, determinados scripts que teriam um determinado efeito de, por exemplo, impedir você de importar produtos do país A, B ou C, porque são países adversários do país que emprestou o dinheiro para o Brasil. Se grandes economias adotarem rapidamente um dinheiro criptográfico internacional, isso com certeza vai colocar economias emergentes, economias não tão consolidadas, em risco, porque haverá dificuldade delas de ingressar no sistema internacional de pagamento. Lembrando que criptografias são mais baratas e, portanto, atraem o interesse de instituições financeiras, especialmente para transações internacionais. E então economias em desenvolvimento ou menos desenvolvidas poderiam ser colocadas em risco por essa dificuldade de fazer negócios com as grandes economias. Haveria, claro, uma concorrência desleal com o setor privado de inovações financeiras. O governo controla tudo. Então, o que poderia fazer uma instituição financeira para melhorar a vida dos seus clientes? Seria muito difícil estabelecer algo melhor do que aquilo que o governo já faz, pela simples razão de que o governo
seja ruim ou seja bom, controlaria tudo e poderia impedi-las de fazer qualquer coisa que pudesse ameaçar a hegemonia dele no controle do uso do dinheiro. Porque o controle do dinheiro já é oficial, mas o uso do dinheiro não é oficial. E um dinheiro criptográfico oficial permitiria ao governo controlar o uso do dinheiro. E isto traria implicações políticas muito graves. Haveria uma mudança no contrato social muito séria. Você ser dono do seu trabalho é algo muito sério. Se você passa a trabalhar e o que você trabalha só rende benefícios A, B ou C escolhidos pelo governo, a sua relação com o governo e com as demais pessoas muda muito. Porque hoje você trabalha para fazer o que você quiser com o seu dinheiro e sofre as consequências boas e negativas das suas escolhas. Mas um dinheiro com controle de uso automático e imediato pelo governo muda tudo. As suas relações com as pessoas mudariam muito. E as suas relações com o governo mais ainda. Então ficaria uma grande pergunta: você seria, de fato, dono do seu trabalho? Você trabalharia para quê? Para fazer o que quer ou o que o governo quer? E se você trabalha para fazer o que o governo quer, você está ganhando para isso? Ou você está sobrevivendo para fazer o que o governo quer? Haveria, sem dúvida, uma grande mudança no contrato social, com implicações políticas e pessoais muito sérias. No entanto, este é um cenário mais apocalíptico. Tecnologias não são necessariamente ruins, não são necessariamente boas. Elas são o que elas são e ponto final. Uma tecnologia pode gerar más consequências se derivar de más escolhas no uso dela, ou boas consequências se derivar de boas escolhas. Tecnologias são o que são. Tecnologias não fazem escolhas. Pessoas que usam tecnologias é que fazem escolhas. E essas escolhas podem ser boas ou más e ter consequências boas ou ter consequências más. Há muitas pessoas defendendo que a tecnologia tem feito pela humanidade muita coisa boa, e isso é verdade. A qualidade de vida mudou e mudou muito. A expectativa de vida mudou e mudou muito. Na época das cavernas, por assim dizer, a maioria das pessoas morria antes dos 30 anos. E hoje é comum você ver pessoas com mais de 100 anos. O conforto moderno é incomparável com o conforto de 40 anos atrás. Existe tanto conforto no mundo hoje, que mesmo países extremamente pobres encaram a obesidade como um problema de saúde, porque a vida está tão fácil do ponto de vista físico que pessoas pobres estão engordando. E engordar é excesso de comida. Na verdade, é não só um excesso de comida, mas especialmente um déficit de esforço. As pessoas estão ficando obesas por déficit de esforço, de tão fácil que a tecnologia tornou a vida. E neste sentido, um dinheiro criptográfico oficial poderia trazer também muitos benefícios. A inclusão financeira seria muito facilitada. Quanto mais barato for uma transação financeira, melhor, e transações criptográficas são bem mais baratas que as intermediações financeiras tradicionais. Ter uma carteira de criptomoeda é algo muito simples quanto ter qualquer aplicativo bancário. Não há grande dificuldade nisso. E fazer com que as pessoas aprendam, basta você ter internet e TV. E ensinar nas escolas, se for o caso. Existem várias possibilidades. Uma grande vantagem seria, por exemplo, um acesso direto da pessoa ao dinheiro emitido pelo governo. Hoje você tem acesso ao dinheiro emitido pelo governo através dos bancos. Você precisa de bancos para ter acesso a dinheiro. Se você não for cliente de banco, você não vai usar dinheiro provavelmente, porque esse dinheiro foi sacado em algum lugar.
Você pode até receber seu salário em dinheiro físico pago pelo seu patrão na sua mão, mas esse dinheiro estava em um banco em algum momento. Sem bancos não há dinheiro circulando. E um dinheiro criptográfico oficial permitiria a circulação de dinheiro sem necessidade de intermediários. Isso pode ter muitas vantagens, especialmente barateamento das coisas. E uma outra grande vantagem de um dinheiro criptográfico oficial seria o combate a atividades ilícitas. Hoje, se você cair num golpe e passar um Pix para um golpista, existem possibilidades, a maioria delas pouco ou nada eficientes. O maior problema é, uma vez que você envia o Pix para o golpista, se você começar a correr atrás, provavelmente você encontrará uma conta esvaziada. E hoje não é fácil saber para onde o dinheiro foi. Você manda o Pix para uma conta de um João da Silva, que transfere automaticamente para o Pedro da Silva, para o Antônio da Silva e assim sucessivamente até chegar ao verdadeiro golpista. E no meio do caminho, conforme as investigações avançam, conforme a justiça avança, vai se encontrando contas vazias atrás de contas vazias e o dinheiro não é recuperado e nunca é devolvido. Um dinheiro criptográfico oficial permite saber imediatamente onde está o valor e devolver imediatamente o valor para a vítima. Sem falar que coisa como lavagem de capitais se tornaria praticamente impossível se o dinheiro for criptográfico oficial e se for a única forma de dinheiro na sociedade, porque tudo que acontece numa criptomoeda é público. Não há como esconder. O endereço 123 mandou R$ 500 para o endereço 456. Não há como esconder isso. E, portanto, lavar capitais se tornaria muito difícil para os criminosos. Seria muito fácil para o governo combater fraudes, combater crimes como de lavagem e promover asfixia financeira de organizações criminosas. Então, existem muitas possibilidades, especialmente barateamento de custos de produtos financeiros, eliminação de intermediários e combate a atividades lícitas. As tecnologias podem ser boas, elas podem ser ruins, conforme as escolhas que fazemos ao utilizá-las. Não tem a ver com ela em si mesma. Um dinheiro criptográfico descentralizado foi uma inovação tecnológica e conceitual muito interessante, muito importante, admirável, elogiável e muito utilizada até hoje. No entanto, um dinheiro criptográfico centralizado não é necessariamente ruim. Isso depende da vontade política do governo de ocasião. Como existem criptomoedas privadas centralizadas que são bem utilizadas e bem vistas no mercado, também pode acontecer de um dinheiro criptográfico oficial centralizado ser bem visto pela sociedade e ser bem utilizado. Não depende de ser centralizado ou descentralizado, depende de boas escolhas políticas. Dá para confiar que governos terão boas decisões políticas? Essa é uma pergunta que não diz respeito a criptomoedas e a nenhuma tecnologia. Essa é uma pergunta universal desde que existem governos. Desde que existem pessoas tentando se organizar em sociedade, sempre existe essa pergunta. Serão tomadas boas escolhas pelos nossos governantes? Aqueles que nós escolhemos, ou aqueles que de alguma forma estão no poder mandando em tudo, eles farão escolhas interessantes para nós? Essa é uma pergunta histórica, universal e que nunca foi respondida a contento. É uma pergunta cuja resposta não tem a ver com tecnologias. Tem a ver com muito mais do que isso. Tem a ver com o nosso lado humano. E não com a nossa capacidade de resolver problemas por meio de estudo, de interesse, de curiosidade, de aplicação e de pensar fora da caixa, como pensaram fora da caixa os criadores do Bitcoin. Tecnologias não são boas, tecnologias não são ruins. Nós é que somos bons e nós é que somos maus. Criptomoedas são seguras, criptomoedas são boas, criptomoedas podem ser um grande avanço na sociedade, já estão aí, já estão acontecendo, são populares. Criptomoedas não são mais algo
específico para nerds e amantes de tecnologia. Criptomoedas já estão nos bancos mais populares, já estão acessíveis a quaisquer pessoas que queiram usá-las, e usá-las como aquilo que elas são: dinheiro, meio de troca e reserva de valor. Você pode comprar qualquer coisa com uma criptomoeda hoje. Criptomoedas são de fato muito interessantes e não são nada complexas. Para você utilizá-las, você vai utilizá-las como você usa o seu Pix e nada mais do que isso. Não há por que ter medo. É apenas um endereço, clica em enviar e acabou. E elas são extremamente seguras, desde que você tenha o cuidado de mandar o seu valor para um endereço realmente existente. Tomado esse cuidado, não é nada diferente de usar um Pix. As informações essenciais sobre criptomoedas são essas, pessoal. Agora, na sequência, você vai ver um restinho do vídeo em que você verá como funciona na prática uma transação de criptomoeda por meio de uma carteira. Você verá a aquisição dela numa corretora, depois o envio dela para a carteira privada e verá também, por fim, a possibilidade de trocar uma Bitcoin por uma outra criptomoeda qualquer na sua própria carteira digital, trocando uma por outra e ganhando assim mais liberdade no uso das suas criptomoedas. As informações são essas. Com o tempo faremos outros vídeos explicando mais detalhes sobre mais coisas, mas basicamente é isso, pessoal. As criptomoedas estão aí, são fáceis de usar, vieram para ficar e provavelmente em algum momento se tornarão, se não a única, a mais comum forma de dinheiro que nós vamos utilizar.